Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar a nossa live de hoje, em que nós vamos conversar sobre Olimpíadas, sobre preparação emocional e sobre vestibular. Eu vou te passar aqui algumas estratégias que atletas olímpicos utilizam para estarem preparados emocionalmente para encarar as provas, as competições. A gente sabe que a gente pode aprender muito com os atletas. Primeira coisa que a gente precisa alinhar aqui é que em momento nenhum eu estou dizendo que o que você está passando, que a sua jornada com relação ao vestibular é a mesma coisa que o atleta olímpico que está lá representando o Brasil. Tá? Muita gente veio falar isso comigo, porque não tem nada a ver, o atleta, ele tá representando o Brasil e eu tô só fazendo vestibular. E, em hipótese alguma, eu tô querendo trazer uma pressão ali nesse sentido pra você. O que a gente vai fazer é extrair o que há de melhor disso. Olimpíadas estão acontecendo, esse é um assunto que tá super em alta, a gente tá vendo histórias de muitas pessoas que estão enfrentando, assim, grandes superações. E a gente pode extrair o que há de melhor disso, e é exatamente isso que nós vamos fazer aqui hoje. E eu já quero começar com o seguinte questionamento. Primeira coisa, o que você acha que aconteceria com os nossos atletas, com as atletas, se antes da prova elas pensassem assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu sou boa o suficiente? Você acha que se os atletas pensassem isso antes da prova, eles conseguiriam ter um bom desempenho? Eles conseguiriam ir bem, fazer a melhor prova deles? Ou você acha que eles iriam se desestabilizar? Que eles iriam ficar se questionando e não conseguiriam ter a sua melhor performance ali durante a prova? É mais provável a segunda opção, não é? Porque esse tipo de pensamento de será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? E se não der certo? E se eu não conquistar uma medalha? E se eu não passar? E se... Gera que tipo de sentimento? Gera um sentimento de incapacidade, de insegurança, de um sentimento também de angústia, ansiedade, medo. Então gera um estado emocional que não é favorável para o momento da prova, para o momento que o atleta está ali fazendo o que ele precisa fazer. E a mesma coisa acontece com você vestibulanda, Na hora que você, se antes da prova, sabe aquele período de espera ali do Enem? Em que muitos de vocês ficam na dúvida, né? E aí, o que eu faço? Eu falo o que ali, né? O que eu faço nesse período? Porque é um momento de espera e aí muita gente fica na dúvida, o que eu vou pensar nesse momento? Né? O que eu vou fazer nesse momento? O que eu posso fazer para não ser dominada pelos pensamentos e sentimentos negativos? E aí, nesses momentos costumam vir muito esse pensamento, né? De será que eu vou dar conta? Será que a prova vai estar difícil? E se eu não passar? Se eu não conseguir? E esse tipo de pensamento, e é isso que você precisa ter em mente, esse tipo de pensamento só te desestabiliza emocionalmente. Isso só faz com que você se sinta inseguro, só vai fazer com que você se sinta incapaz e isso vai te desestabilizar. Isso vai te desestabilizar, porque uma coisa que você precisa ter sempre em mente é que o que você pensa importa. O que você pensa gera sentimentos. E se aquilo que você está pensando é negativo, te puxa para baixo, te faz duvidar de si mesma, diminui a sua autoconfiança, isso só vai te desestabilizar. Isso vai te abalar emocionalmente. Então, o que você pensa importa. Se você sair daqui, dessa nossa conversa hoje, tendo clareza de que o que você pensa importa, pra mim, já valeu. Pra mim, já valeu a sua participação aqui. Porque isso mostra o quanto que é imprescindível você tomar cuidado com os seus pensamentos. É só você pensar nos atletas. Se eles estivessem ali duvidando de si mesmos, sabe? Se questionando sua capacidade. Você consegue fazer uma boa prova? Quando você tá pensando assim, será que eu vou conseguir? E se não der certo? E se eu não passar? Você consegue ter o seu melhor desempenho? Experimenta ter esse tipo de pensamento antes de fazer um exercício. Sabe, quando não tá valendo nada? Faz esse teste pra você ver. Você vai ficar ansiosa, você vai ficar nervosa, você vai se sentir insegura. Você vai olhar para as alternativas e vai ficar, será que é isso? Não tenho certeza. E isso vai te desestabilizar e vai fazer com que você não tenha o seu melhor desempenho.
Então, tudo aquilo que você pensa gera sentimento. E tudo aquilo que você pensa gera sentimento, que gera ações. E essas ações geram resultados. E essas ações, elas podem estar te aproximando ou te afastando da aprovação. E aí, os seus pensamentos hoje, você acha que eles estão te aproximando ou te afastando da aprovação? Estão te desestabilizando ou fazendo com que você se sinta preparado emocionalmente para encarar o vestibular? A Malu, boa noite, seja muito bem-vinda. Até falou aqui, olha, esse pensamento me segue constantemente. Pois é, esse pensamento de será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? E isso gera muito abalo emocional mesmo. E até uma coisa que eu comecei a pensar um pouco, quando eu já estava entrando em clima de Olimpíadas, é assim, qual que é a diferença, sabe? Entre os atletas que vão super bem e aqueles atletas que às vezes não vão tão bem assim, ou entre os vestibulandos que às vezes têm disciplina, estudam pra caramba, se dedicam e não passam, sabe? Qual é a diferença? E eu vejo que tem uma diferença muito grande no emocional, sabe? Não é só estudo. Sim, o estudo é super importante, tá? Eu tô presumindo que se você tá aqui é porque você tá estudando, você tá fazendo a sua parte. Mas assim, por que a gente vê, às vezes, atletas, e fazendo aqui o paralelo entre atletas e vestibulandos, por que a gente vê, às vezes, atletas que super se dedicam e tal, têm disciplina, mas mesmo assim não conseguem ir tão bem, sabe? Será que não é o emocional? Será que não é a forma que eles se sentem? Eu tenho uma teoria de que, por exemplo, na Copa do Mundo de 2022, que o Brasil deu aquele vexame, é puramente emocional. Os nossos jogadores da seleção, eles já se transformam em derrotados. Eles já entram em campo derrotados. Você já reparou isso? E olha que eu não sou, assim, super fã de futebol. Eu não acompanho muito, mas Copa do Mundo eu acabo assistindo e tal. E eu notei muito isso na Copa. E se você já chegar também como um derrotado, você vai se desestabilizar na prova. E aí você vai ser derrotado por ela. Isso é muito importante. O Vitor falando aqui, cheguei. A Malu falou, com certeza. O Vitor, minha sugestão virou live, bizarro, virei fã. Sim, gente, tudo que vocês me falam, tudo que a gente conversa aqui, se transforma em conteúdo. E isso vai, se transformando em um conteúdo ainda mais profundo, a gente vai conversando ainda mais, aí vira conteúdo aqui pro Instagram, pro YouTube, e a gente vai, assim, crescendo e alimentando ainda mais. Então, assim, sempre me deem sugestões, porque eu vou aprofundar, eu vou trazer esse tema pra gente conversar. E, assim, podem trazer, porque eu gosto muito. Aqui é uma conversa, sabe? Eu não quero estar aqui só fazendo um conteúdo pra mim. Eu já sei essas coisas. Eu faço esse conteúdo pra vocês e é pra ter esse diálogo, essa conversa mesmo. Então, obrigada pela sugestão, Vitor. Teve uma outra seguidora também que deu uma sugestão quando eu falei sobre o Michael Phelps. Então, assim, tá vendo? Tá tudo conectado. Então, olha só, o que acontece? A gente, então, precisa ter muita atenção sobre aquilo que a gente pensa. E eu fui pesquisar sobre atletas que têm uma grande performance, sabe? Que você vê, sabe aquele atleta que você vê que não se desestabiliza? Que parece que chega lá, assim, pleno, faz a prova e vai embora, sabe? Você não tem atleta que é assim? Eu não sei se vocês conhecem o Michael Phelps, mas o Michael Phelps, ele nada mais, nada menos que o maior atleta da história. Assim, ele já conquistou 23 medalhas de ouro. 23 medalhas de ouro. Você tem noção disso? É muita coisa, né? Ele tem 28 medalhas e 23 são de ouro. Ele já bateu o recorde 8 vezes. Então, ele é, tipo assim, super foda. Inclusive, você conhece ele com certeza, que ele é daquela foto que ele tá lá nadando e aí tem um nadador ao lado olhando pra ele. Sabe? O Michael Phelps é o que tá nadando lá, todo focado e concentrado e tal. E sim, teve muito treino, muita dedicação. Eu já vi muitas entrevistas dele. E ele fala que, assim, hoje em dia ele já nem gosta de comer, porque na época ele tinha que comer tanto, ele tinha que consumir 10 mil calorias todos os dias, porque ele perdia 8 mil nadando. Então, assim, teve muito treino, muita dedicação. Mas, assim, uma das coisas que fazem mais diferença, porque olha só, os outros atletas também treinavam assim, também se dedicam assim, né? Tem disciplina, tem constância. Então, qual que é a diferença? São técnicas de preparo emocional. O treinador dele cuidava muito disso, cuidava muito dessa preparação emocional para a prova. Que, atenção, isso não substitui
os cuidados com a sua saúde mental, tá? Que são ali em paralelo, tá? Aqui a gente tá focado na prova e isso, assim, é super importante. Até vendo aqui a Mili falando uma diva, eu diria, Mili, que bom que você tá aqui, você sempre participa, muito bom, seja muito bem-vinda, todos nós sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui. O Vitor, japonês nessas Olimpíadas, frieza demais. Sim, os japoneses são assim, né, eles chegam ali, vão lá, fazem a prova e é isso, parece que nada abala aquelas pessoas, não é? E aí a gente já vê alguns outros atletas mais emotivos, mais abalados, se desestabilizando. Você vê que o atleta se desestabiliza. E isso acontece no vestibular também. Isso mexe muito, envolve diversos fatores e um deles é aquilo que você pensa. É aquilo que você pensa. Se você já chega para a prova, isso vale para os atletas e para você que está aí se preparando para o vestibular, se sentindo derrotado, achando que você não vai conseguir, que não vai dar certo, o que vai acontecer? Você acha que você vai bem? Você acha que você vai conseguir fazer uma boa prova? Você acha que você vai conseguir ter um bom desempenho? Mesmo os atletas, vamos pegar aqui o Michael Phelps, que bateu recorde atrás de recorde, foi considerado 8 vezes o melhor do mundo, 23 medalhas de ouro. Você acha que ele conseguiria isso se ele começasse a prova pensando que ele não é capaz? Pensando que ele não é bom o suficiente, que ele devia ter treinado mais, porque ele não deve ter treinado o suficiente. Você acha que ele conseguiria ir bem? Você acha que ele conseguiria ter um bom desempenho? Conquistar medalhas de ouro? Não, né? Ele não conseguiria. Então, assim, o que a gente pensa importa e isso vai fazer toda a diferença na sua jornada. Até o Vitor falando aqui, ó, passei no concurso da polícia do Ceará, esperando o TAF. Quando me deparava com uma questão que não sabia, eu só pulava e respirava para não atrapalhar os acertos futuros. É exatamente isso. Essa mentalidade durante a prova é muito importante. É muito importante, porque se você se depara com uma questão que você não sabe, e aí você pensa assim, não vou conseguir, não estudei o suficiente, já era, o que vai acontecer? Você vai se desestabilizar, você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, e aí, de repente, você vai se esquecer da matéria, você vai se esquecer daquilo que você estudou, você vai errar a questão por bobeira, que normalmente você acertaria, mas como você tá nervoso, como você tá ansioso, você não vai acertar. Porque você não tá num estado emocional favorável para aquilo. Inclusive, teve uma reportagem no Fantástico, sem ser no último domingo, no domingo retrasado, em que eles falam sobre isso. Eles falaram demonstrando lá por que atletas que às vezes fazem o mesmo movimento milhares de vezes, chega lá na hora e erra, por causa do nervosismo. E aí, por mais que o corpo esteja acostumado a fazer aquele movimento e já fez milhares de vezes, o nervosismo impede que o corpo faça aquele movimento de uma forma fluida. E esse mesmo nervosismo vai te impedir de se lembrar daquilo que você estudou. Então, olha só, é muito importante que você tenha clareza do seguinte. Aqui é onde você está, beleza? Então, aqui é onde você está. Aqui é onde você quer chegar, a realização do seu objetivo. Entre onde você está e onde você quer chegar, existe um caminho, existe uma ponte ali. E nesse caminho, você vai encontrar desafios, dificuldades, você vai errar, você vai se frustrar, você vai fracassar, você vai se sentir inseguro, você vai duvidar de si mesma. E aí, o que vai acontecer? Se você não está preparado para lidar com isso, você vai se desestabilizar e pode acabar desistindo. Eu, inclusive, fiz um desenho aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha só. Então, tá aqui. Onde você está aqui e onde você quer chegar. Ali, a realização do seu objetivo. Nesse caminho, você vai encontrar várias coisas. Você vai errar, você vai se desmotivar, você vai sentir medo, você vai sentir frustração. Você vai lidar ali com o fracasso. E observa como que tanto atletas quanto vestibulandos passam por isso. Porque você tá ali. Qual que é o seu objetivo? Passar no vestibular. Ou no caso até do Vitor aqui, passar num concurso. Você tá num lugar e você quer chegar em outro. O atleta, ele tá ali treinando e tal, e ele quer chegar no pódio. Ele quer conquistar a medalha de ouro. Nesse meio do caminho, ele vai encontrar erros, desmotivação, medo, frustração. Ele vai se comparar com os outros, vai pensar que ele não é bom o suficiente. Você acha que a Rebeca Andrade nunca se comparou com a Simone Biles? Você acha que a Simone Biles não se comparou com a Rebeca?
ela se comparou, tanto que tem vários vídeos dela, até o povo falando que ela tava obcecada com a Rebeca. Mas porque existe essa comparação, isso faz parte da jornada. E aí, o que acontece? Você vai ter pilares que vão te ajudar nisso, que é, aqui olha, o estudo e o treino. Quanto mais você estuda, quanto mais você treina, quanto mais você tem disciplina, constância, mais forte esses pilares ficam. E isso vai te ajudando, vai dando sustentação para essa ponte, para você chegar no seu objetivo. Mas não é só isso, porque adianta você estar estudando, estar treinando, tá ali tendo disciplina, seguindo todo o seu cronograma, tendo determinação. Se chega lá na hora da prova, você começa a pensar, e se eu não conseguir? Eu não sou boa o bastante. E se não der certo? E se eu não passar? O que as pessoas vão pensar de mim? Adianta todo o seu estudo e treino? Tudo isso cai por terra se o seu emocional está desestabilizado. Se lá na hora da prova você se desestabiliza, você é dominado pela ansiedade, você se frustra, você se depara ali, até o Vitor falou aqui sobre a questão sobre o ponto, né, de você se deparar com uma questão que você não sabe. Se você se depara com uma questão que você não sabe, você pensa, já era, eu não vou conseguir. Tá vendo? Eu não estudei o bastante. O que acontece? Você vai se desestabilizar. E aí não adianta tudo aquilo que você estudou, todo o treino, todos os simulados que você fez, tudo aquilo que você se dedicou, porque você vai estar com o seu emocional abalado ali durante a prova. E isso vai te afastar da realização do seu objetivo. Até o Vitor falando aqui, olha, uma coisa que muita gente comete e não percebe na hora da prova, trava a respiração, simplesmente não oxigena o cérebro. Sim, isso acontece muito, tanto que eu ensino uma respiração, a gente pode até fazer essa respiração aqui ao final, que é para ajudar a oxigenar melhor o cérebro, porque também não adianta ficar respirando do jeito errado, porque às vezes a gente respira, né, acha que vai acalmar e acaba ficando mais ansiosa. Então precisa respirar do jeito certo, oxigenar o cérebro, sabe? O nosso cérebro ele precisa estar bem ali, ó, recebendo oxigênio, sabe? Tranquilo, concentrado, e superando, né, esses obstáculos ali, para focar na prova. Então, essa questão da respiração é super importante. Vamos fazer essa respiração ao final? Vocês topam? Vou até anotar aqui pra gente fazer. Se eu eventualmente estiver despedindo e não tiver feito, vocês me falam, tá? A respiração aqui pra gente fazer, que é muito boa. Inclusive, tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu guio nessa respiração, que vai ser sensacional, vai te ajudar muito. A Malu, como que a gente contorna a desmotivação? Aí vem os outros pilares para dar sustentação para essa ponte rumo à realização do seu objetivo, que é o seguinte: o pensamento inabalável. Lembra do que eu falei aqui, já martelei isso várias vezes aqui hoje. O que você pensa importa. Então, ter um pensamento inabalável, saber liderar as suas emoções. Você precisa saber lidar com aquilo que você está sentindo. Sabe, a desmotivação, ela existe no meio do caminho, mas o que você vai fazer diante disso é uma escolha. Você tem uma escolha, sabe? Quando você se prepara emocionalmente, isso se torna uma opção. Você não tá mais refém daquela desmotivação. Outra coisa, confiar em si mesma. Você precisa confiar em si e na sua capacidade. Se você não acredita em você, não importa. Jesus Cristo pode vir aqui na Terra e falar assim, eu acredito, você é capaz de passar no vestibular. Você não vai se sentir capaz. Entende? Assim, tô dando exagero aqui, mas é isso. Você começa de dentro para fora a mudança. E a maestria, que é a habilidade de fazer prova, que é ter essas sacadas, sabe? De o que fazer diante da questão que você não sabe. Você vai pular, beleza, mas o que você vai pensar? Sabe? Como você vai fazer a prova de um jeito que você não se desestabiliza, de um jeito que você fica mais tranquilo, que você vai fazer naquele período de espera da prova. Tudo isso envolve uma habilidade mesmo para fazer a prova. Então, tá vendo como que isso daqui vai construindo essa base para você sair de onde você está e chegar onde você deseja? Fez sentido? A Malu falou aqui que sim, que fez total sentido. O Vitor sabe muito aí. Valeu, Vitor. Então, olha só. É essa questão que faz toda a diferença. E até estudando mais ali, pesquisando mais sobre os atletas e tudo, buscando, sabe, quais atletas que têm colocado em prática essa preparação emocional e tudo. Eu achei algumas histórias muito legais. E assim, vamos entrar agora em algumas estratégias que vão te ajudar também, sabe? Que vão te ajudar ali. Lembrando que
preparação emocional não substitui estudo. Não substitui. Eu me sinto muito na responsabilidade de falar isso, porque eu vejo que algumas pessoas falam como se fosse assim, só a saúde mental importa pro vestibular, pra prova e tudo, quando não é assim, tá? O estudo é extremamente importante. Então, eu tô partindo aqui do pressuposto que você tá estudando, que você tá treinando, que você tá fazendo simulado, que você tá fazendo a sua parte. Agora, para além disso, né, quais outras coisas a gente precisa, e aí a gente vai entrar aqui em algumas estratégias que são super legais para você aplicar ali durante a prova, baseado no que eu encontrei pesquisando sobre atletas, inclusive atletas que vocês me falaram aqui, como o Cristiano Ronaldo. Então, olha só, Vitor, daqui a pouco eu te respondo, tá? Essa questão só pra gente não fugir muito do tema. Mas aí, olha só, o que acontece? Eu separei aqui algumas entrevistas, dados assim que eu fui coletando, de entrevistas que eu assisti no YouTube, de coisas que eu li e tudo mais. Eu vou dar de vez em quando eu vou dar uma verificada aqui, mas é só pra lembrar de dados específicos. Por exemplo, já te falei aqui do Michael Phelps. Michael Phelps, 23 medalhas de ouro, 8 vezes, foi considerado o melhor nadador do mundo 8 vezes. Tipo assim, ele é muito foda, sério, depois até pesquisa sobre ele tem uma mentalidade assim muito legal. E ele fala sobre a preparação emocional dele. O técnico definiu que ele todos os dias iria não só treinar fisicamente lá, nadar e tudo, como ele também treinaria mentalmente. Todos os dias antes de dormir, o Michael Phelps estava ensaiando mentalmente ele nadando. Ele se visualizava nadando. Ele se visualizava fazendo aquilo que ele tinha passado o dia inteiro fazendo. E sabe o que é o mais legal? O nosso cérebro, ele não distingue aquilo que é real daquilo que é imaginado. Por exemplo, vamos fazer um experimento aqui. Eu acho que quando a gente coloca as coisas em prática, a sacada fica muito maior. Olha só, acabei de te falar aqui que o nosso cérebro não distingue. Vamos fazer o seguinte movimento. Com a sua mão direita, você vai, com o seu dedão, você vai encostar no seu dedinho. Depois você vai encostar no dedo do meio. Então, dedinho, dedo do meio. Depois o indicador. E depois no dedo do anel. Que eu esqueci aqui agora o nome. Então, você vai fazer o seguinte. Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? E aí vai fazendo isso. Peraí que eu errei aqui. Mas, então, dedão no dedinho. Dedão no dedo do meio. Dedão no indicador. Depois, dedão aqui nesse dedo anelar. Não lembro o nome. Mas, enfim, vamos fazer isso daí, ó. Então, dedinho, dedo do meio, indicador, anelar. Dedinho, dedo do meio, indicador, anelar. Dedinho, indicador, dedo do meio, anelar. Vai fazendo isso. Agora, o que a gente vai fazer? Fecha os olhos e se imagina fazendo esse movimento. Vocês fizeram aí? Primeiro me fala isso, né? Vocês fizeram? Foram aí encostando no dedo? É um pouco difícil, mas depois a gente vai pegando o jeito. Vocês fizeram aí? Fala sim, se fizeram. Não tô afim. Que isso? Sim. Beleza. Agora vamos fechar os olhos e nos imaginarmos. E se imagina fazendo esse mesmo movimento. Você não vai fazer, você vai só imaginar você fazendo esse movimento que você acabou de fazer. Faz aí. Percebe como que a sensação é a mesma de quando você tá fazendo? Você começa a visualizar e fica muito forte ali. Vocês sentiram isso também? E aí depois, na hora que você vai fazer, você percebe que você consegue fazer até mais rápido. Tenta fazer agora, pra você ver. Se não vai mais rápido. Tem estudos sobre isso, tem vários estudos sobre isso. Como que quando a gente treina mentalmente, fica muito mais fácil. E aí, o que acontece? O que eu mais vejo vestibulando fazendo, e aqui concurseiros também, né? Tem o Vitor aqui que tá estudando para concurso. E aí, o que acontece? O que eu mais vejo é estudante se visualizando indo mal na prova. Não é? Como que você tem se imaginado lá no dia da prova?
o que eu mais vejo, e eu tenho aqui um formulário com mais de 150 respostas de estudantes me falando que eu acho que no dia da prova vai dar tudo errado, que eu acho que nada dá certo pra mim, eu já me imagino não conseguindo passar, eu já me imagino vomitando lá no dia da prova, passando mal, chegando na prova tremendo, não é? Como que você se imagina? Se você se imagina chegando na prova, se desestabilizando, pensando na pior hipótese, se você está ensaiando mentalmente para que isso... O que vai acontecer? Isso vai acontecer, não é? Isso vai acontecer, porque tudo acontece duas vezes, primeiro na nossa mente, depois na realidade. Então, se você tá ali o tempo inteiro imaginando o que você não quer que aconteça, como que você espera um resultado diferente? Se você não quer se desestabilizar ali durante a prova, para de se imaginar se desestabilizando. E é claro, haja para que isso não aconteça. Não é só eu cruzar os braços aqui e ficar me imaginando nadando super bem. Não, eu vou precisar eventualmente ir lá e nadar. Não é eu cruzar os braços e pensar assim, nossa, esse ano eu vou passar no vestibular, não vou fazer mais nada? Não, eu vou lá e eu vou fazer. Mas não adianta também eu ficar só visualizando aquilo que eu não quero. E essa questão da visualização, o Vitor até falou assim, visualização é muito forte. É uma chave forte. E sim, porque o Vitor até falou aqui, nesse concurso de agora eu coloquei meu nome em um contra-cheque para esse cargo, só para visualizar mesmo. Isso é muito, muito bom de ser feito, sabe? Fazer ali, se imaginar, imprimir, revelar, sei lá, imprimir uma foto, você com escrito aqui, aprovado e tudo, você celebrando, ter uma imagem mental forte disso é muito importante. E é uma virada de chave muito grande. Não é só o Michael Phelps, não. Sabe quem faz isso? O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo faz isso. Eu não sabia, eu não acompanho futebol e tudo, não vou ser hipócrita de falar aqui, que eu sei tudo de esporte e tal, nem sei as regras de futebol pra você ter uma ideia. Mas olha só o que o Cristiano Ronaldo falou numa entrevista. Ele falou assim, trabalhei em tudo, no plano físico e mental. Em uma outra entrevista, ele falou assim, pra União Europeia de Futebol, ele falou o seguinte, eu me concentro, respiro fundo e tento me lembrar de tudo que eu pratiquei. A confiança é a chave. Eu digo a mim mesmo que eu já fiz isso muitas vezes e eu posso fazer de novo. Ele se visualiza, ele tem um pensamento positivo, ele foca no lugar certo. E aí o que eu mais vejo são vestibulandos focando no erro. Eu não vou conseguir porque eu já fiz um simulado e eu não acertei o número de questões necessárias. E aí, o que você faz com a sua autoconfiança? Você dá um soco nela. E aí ela se abala toda. Então, é preciso prestar muita atenção nisso. Vou dar uma olhada aqui nos comentários, né? Porque, afinal de contas, a gente tá numa live e aqui é pra ter essa conversa mesmo entre a gente. A Malu, a gente só pensa na pior hipótese. Sim, ficar pensando no pior cenário e só ficar presa nisso. É como se você estivesse vendo um filme ruim, que você não gostou e você tá ali, vendo ele em replay. Toda hora, o filme acaba e você começa de novo. Sabe? E o problema não é pensar na pior hipótese. Beleza, o Michael Phelps, ele fazia isso. Ele pensava no que poderia dar errado ali, só que ele não parava no que vai dar errado. Ele pensava, beleza, se isso acontecer, o que eu vou fazer? E ele já se imaginava conseguindo lidar com isso de uma maneira tranquila, confiante, seguro de si, tendo a capacidade de lidar com essa situação. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente para ali, no cenário negativo. Não, peraí, e se isso acontecer, o que eu vou fazer? Sabe? É essa mentalidade. A Mili falou aqui, eu me imaginando na frente do espelho, tirando a foto de aprovada e 2 minutos depois chorando por não conseguir fazer um simulado. Que irônico. Pois é, eu preciso trazer uma congruência aí, sabe? Porque, beleza, você não conseguiu fazer um simulado, você não acertou o número de questões que você precisava, igual a IESP Média aqui falou. Eu imagino eu não conseguir acertar as quantidades de questões que eu preciso. Beleza, olha só. Se você tem o cenário que é o seguinte, você fez um simulado e não acertou mesmo as questões ou não foi bem no simulado. Beleza, o que você vai fazer diante disso? Sabe, mais vale a postura que você tem diante da nota ruim, diante daquele simulado que você não conseguiu fazer direito, do que a nota em si. Sabe, às vezes você não estava num dia bom e, o que você vai fazer para que isso não aconteça? Na hora que estiver valendo. Na hora que for para valer. A gente tem que extrair aprendizado daquelas experiências que a gente tem na nossa vida. Porque senão a gente só se desestabiliza. E aí aquilo ali não serviu de nada. E aí tem aqui o caso que a ESPMed falou,
Eu imagino não conseguir acertar a quantidade de questões que eu preciso. Se você começar a imaginar você conseguindo acertar o número de questões que você precisa. Sabe por quê? Quando a gente começa a visualizar que a gente não vai conseguir algo, a gente não consegue. Esse exercício aqui do dedo que a gente fez, se você começar a imaginar você não conseguindo fazer, você errando toda hora, você não vai conseguir. Vai dar errado. Então, por quê? Porque aí o seu cérebro está se preparando para aquilo. E aí eu vejo que muita gente acaba se auto-sabotando, justamente porque fica se imaginando sem conseguir acertar o número de questões que precisa. Aí chega lá na hora da prova, erra a questão por bobeira, dá um branco, ou você muda a alternativa no último segundo, sabe? E aí você acertaria se você não tivesse mudado. A gente vê isso acontecendo direto. E aí, é por quê? Porque você já criou aquilo ali na sua cabeça também. Sabe? Então, assim, é preciso trabalhar muito essa questão da mentalidade. Aí, eu não estou... A Mili falando aqui que não está sozinha nessa, né? Porque a Malu falou que também é assim. E isso que eu acho mais legal, sabe? É a gente criar uma comunidade aqui mesmo, um espaço para vocês se identificarem, para verem que vocês não estão sozinhos, sabe? Vocês não estão sozinhos, tem outras pessoas passando pelo mesmo que vocês, sabe? Esse medo que você sente, essa ansiedade, tudo isso tem outras pessoas sentindo também. Às vezes eu sinto que o papel de parede no celular não sinto que funciona. Será que colocar muitas fotos não é bom, Cláudia? Olha, depende. Eu acho que ter muitas fotos e tudo é bom para você visualizar, mas às vezes você precisa focar em uma coisa só, sabe? Talvez nesse momento, a primeira coisa que você precisa focar é em como você vai estar ali na prova. Antes mesmo de pensar no resultado saindo. Às vezes, no primeiro momento, você precisa trabalhar a sua mente para o que você quer lá na prova. Porque às vezes a gente se atropela e fica achando que a gente tem que pensar só no resultado. Tá, sim, a gente tem que focar no resultado, naquilo que a gente quer alcançar. Inclusive, lei da atração, enfim, não vou entrar nesses termos aqui, mas fala muito sobre isso, né? Depois que você realizar e tudo mais. Mas peraí, se você não consegue nem se imaginar fazendo bem a prova, sabe? Você não estaria pulando algumas etapas ali? Então comece a se imaginar primeiro ali, conseguindo fazer a prova do jeito que você gostaria de fazer, sabe? Se sentindo bem, se sentindo confiante, chegando lá, fazendo o que você foi fazer, sabe? Sem aquela conversa toda, sem tagarela na sua cabeça, falando lá que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Então, assim, é focar nisso. Tanto que o Cristiano Ronaldo e o Michael Phelps falaram que antes das provas não, né, dos jogos, eles sempre visualizam. Inclusive, o Cristiano Ronaldo, ele falou que ele joga a partida antes na cabeça dele. Então, ele falou assim que várias vezes já aconteceu dele estar com aquele sentimento de que vai ter, que no jogo vai ter o pênalti, e teve o pênalti. Aí ele falou assim, mas eu não me desestabilizei, porque eu já estava preparado para aquilo, eu consegui visualizar que aquilo ali iria acontecer, porque ele vai jogando a partida na cabeça dele. Então, antes mesmo dele pensar no resultado de ganhar, ele tá visualizando a partida. Fez sentido? Fez sentido pra vocês, pra todo mundo? E só o Vitor falando que só se destaca quem faz isso. Quem é negativo nunca tá no topo. Isso é fato. Eu vejo muita gente falando assim que ser pessimista é ser realista e tal, nananã. Eu mesma já pensei muito isso, sabe? Só que, gente, sinceramente, a verdade é que quem tá no topo pensa positivo. Não é só pensamento positivo, não é só assim, eu já passei no vestibular e não fazer nada, tá? Porque todo mundo que tá no topo agiu, teve disciplina, teve determinação, teve coragem, foi lá, fez tudo que precisava ser feito. Mas o pensamento, ele faz toda a diferença. É o pensamento inabalável, tá? A Maria falando aqui, hoje eu pensei no pior. E detalhe, fui mal em tudo que eu estudei. Mas é isso que acontece. Quando a gente pensa o pior, a gente vai criar o pior. Se você tá ali o tempo inteiro pensando, nossa, eu não consigo aprender. Eu sou muito burra. Eu sou muito incapaz. Como você acha que você vai conseguir aprender alguma coisa? Gente, eu passei minha fase escolar inteira me sentindo a pessoa mais burra da humanidade. Me sentindo burra, incapaz, falando que eu nunca conseguiria aprender matemática porque eu sou muito burra. Eu, inclusive, fazia piadas disso. Eu me diminuía com os meus colegas. E o que acontecia? Eu só ia mal. Sério, eu fui reprovada em um ano. E, assim, eu achava graça disso, porque eu pensava assim, porque eu sou muito burra mesmo. Só que, peraí, não é assim.
sabe? Enquanto eu continuei pensando que eu era burra, eu continuei tendo resultados negativos. Então, é exatamente isso, Maria. Eu sei o que é e isso abala mesmo. Estude comigo até falando aqui, né? A minha mente sempre me sabota. E é por isso que a gente precisa desse preparo mental. Precisa do preparo mental. O estudo, ele vai te dar uma segurança grande ali, porque você tá estudando e tal, e isso ajuda, assim, com a ansiedade, com o nervosismo. Mas, assim, se você tá só pensando que você não vai conseguir, que não vai dar certo e tal, você vai se sabotar. A Maísa dando aqui oi, falando boa noite. Deixa eu cumprimentar aqui, todo mundo que tá chegando, que eu gosto de dar um oizinho. A Estude Comigo falou assim, ó, Cláudia, escrever um caderno ajuda na visualização? Sim, ajuda. E até uma dica aqui, olha, de ouro, tá? Dica de ouro. Você sabe que eu não guardo segredos, né? Eu tô aqui, a gente tá aqui e eu acabo trazendo muita coisa, porque eu acho que tem que valer o seu tempo aqui também. Mas sim, ajuda escrever ali como vai ser pra você, como você vai se sentir, isso é muito bom. Pode ser escrito ou com imagens. E uma outra coisa também é gravar um áudio, sabe? Faz uma gravação no celular e escuta todos os dias de manhã. Então, isso vai ativando ali pra você. Primeiro, é muito bom quando você grava um áudio, principalmente se você é o tipo de pessoa que já acorda com pensamento negativo, sabe? Já acorda pensando que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Se você já grava esse áudio e coloca pra ouvir, você já vai direcionando o seu pensamento, porque é tudo uma questão de onde está o seu foco. Então vai ajudar bastante, tá? Essas 3 formas são muito boas. O Vitor falou assim, imprima as fotos e cola em um quadro aqui. Estudo olhando para as fotos. Tô desmotivado? Olhe para a foto e volta pro foco. É exatamente isso. Então, ajuda muito, sabe? A desmotivação, ela vai surgir em alguns momentos, sabe? Essa ideia de que todo mundo se sente motivado o tempo todo, não é verdade. Não é verdade. Nem Cristiano Ronaldo, nem o Messi, nem a Simone Biles, a Rebeca. Vocês acham que elas estavam se sentindo motivadas o tempo inteiro? Que não teve nenhum momento ali da jornada que elas ficaram assim, que preguiça. Não aguento mais. Não. Inclusive, a Simone Biles já falou que já pensou em desistir. A Rebeca falou também que já pensou em desistir. Então, assim, essa desmotivação existe, mas aí você tem que voltar o foco do seu pensamento para onde você quer chegar, sabe? Para aquilo que você quer realizar. E ter algo assim para você visualizar, algo mais palpável, ajuda muito. A Estude Comigo até falou aqui, ó. Sim, quando cheguei em casa e fiz as questões com calma, acertei todas que errei lá na prova. Pois é, isso é porque você não sabia? Isso é porque você não tem bagagem de conteúdo suficiente? Não, mas aí é o quê? É o que você estava pensando durante a prova, a forma que você estava se sentindo. Se o seu estado emocional durante a prova é de ansiedade, nervosismo, insegurança, e você tá ali o tempo inteiro pensando que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, você não vai fazer uma boa prova. Isso não é só com você, é com todo mundo. Se colocar ali um professor de matemática que vive e respira matemática o tempo inteiro, se ele vai fazer a prova pensando que ele não é capaz, que ele não vai conseguir, que ele não é bom bastante, se sentindo nervoso, ansioso, inseguro, ele vai errar questões também. Entende? Não é o nível de conhecimento, é muito ali o seu emocional. E isso vai afetar, isso vai impactar. O Vitor falando que a galera não percebe, mas essas piadinhas só afunda, parece piada, mas o cérebro cata. O que vai cair na prova? Minhas lágrimas. Sim. Esses dias eu vi um Instagram que é, assim, @burroincapaz. E eu fiquei assim, nossa, como isso é triste, sabe? Você acha que isso é uma piada de tipo, eu sou muito burra, eu não dou conta, eu vou só chorar, o Enem vai acabar comigo, vai pisar em mim. E tipo, tá, eu entendo a pegada do humor e tal, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque o nosso cérebro ele não distingue aquilo que é brincadeira daquilo que é real. Não, se você tá ali falando, repetindo isso o tempo inteiro, você tá criando imagens mentais disso. Você tá criando imagem mental disso. Então, muito bom esse ponto aqui que o Vitor trouxe, porque aquilo que você fala tem poder, tá? Lembra disso, a palavra tem poder. A Maísa falando que esse ano eu estou me sentindo mais leve. Obrigada pela ajuda. Nós, estudantes, costumamos negligenciar a saúde mental. Sim, nossa, o tanto que a preparação emocional faz diferença na preparação para o vestibular e lá na hora da prova. Sério, vocês que estão aqui, ó,
na segunda-feira à noite, início de agosto, né? Falta um tempo ainda pro vestibular e tudo. Vocês vão ver como que o que você tá aprendendo aqui vai fazer a diferença pra você lá na hora da prova, sério. E depois você vai vir aqui me contar, que eu já tô visualizando vários depoimentos, sério. A gente tá falando aqui de visualização, eu visualizo vários depoimentos. Porque é isso que eu quero. Eu quero estar no depoimento de vocês, sabe? Eu quero que vocês falem assim, Cláudia, eu lembrei de você lá na hora da prova. Fiz a postura de Lagosta Vitoriosa. Apliquei isso, fiz aquilo. Eu quero isso. Então, é isso que tá na minha visualização. Então, depois vocês vêm me contar, hein? A mais, eu costumo ouvir músicas que gosto nas minhas pausas pra voltar pro ritmo. Acho bom isso. Isso é muito bom. Ouvir músicas também que faz com que você se sinta motivada, faz com que você se sinta disposta. Um erro muito grande que as pessoas cometem é achar que a motivação, que o estado emocional de confiança, por exemplo, é algo que vai simplesmente cair do céu. E não é. Não é, é algo que a gente gera. Então, na hora que você escuta uma música que você gosta, você tá cuidando de você, você tá ali salvando o seu dia, tá voltando pro ritmo, tá gerando energia pra você. Então, são estratégias, são coisas muito boas. E aí, até entrando aqui no que a gente, nos atletas, né, que a gente tá fazendo esse paralelo aqui, uma coisa muito legal, então, é essa questão da visualização. Se você quiser também, dá uma pesquisada no YouTube, no Google, tem muita informação disso. Tem várias entrevistas que os atletas falam exatamente isso. E um outro ponto que eu achei muito interessante é a questão do que os atletas dizem para eles mesmos antes da prova. Né? Que eu até postei um vídeo ontem do Cristiano Ronaldo e ele fala, né? Até anotei aqui, ele menciona também numa entrevista que ele fala assim, eu me concentro, na hora de bater um pênalti, olha o que ele faz. Eu me concentro, respiro fundo e tento me lembrar de tudo que eu pratiquei. Ou seja, ele direciona o foco dele para a prática dele, para os acertos dele. Você acha que ele tá lá pensando, nossa, é aquela vez que eu treinei e errei o pênalti? Nossa, é aquela vez que deu errado e o goleiro defendeu? Não, ele tá lá focado naquilo que ele praticou, ele tá se fortalecendo, ele tá buscando referências ali para ele. E é isso que você tem que fazer também, buscar referências positivas que reforçam a sua autoestima, que elevam a sua autoconfiança. E aí ele fala o quê? A confiança é a chave. Sim, foi o que ele acabou de fazer. Ele estabeleceu ali a autoconfiança dele. E aí ele diz pra si mesmo que ele já fez isso muitas vezes e ele pode fazer de novo. E outras afirmações positivas eu vou marcar, eu sou capaz. Ele se mantém nessa postura otimista. Então, eu acho isso muito legal. A gente viu também, nessas Olimpíadas, a Simone Biles fazendo a mesma coisa. Falando, eu sou capaz, you've got this, né, que ela fala. Então, assim, são pensamentos muito legais. Até ali pra você ter antes da prova, sabe? São coisas pra você se concentrar, pra você focar, que vão fazer toda a diferença. Afinal de contas, o que você pensa importa. Eu procurei referências de atletas brasileiros que fazem isso. E eu encontrei só o Giba, que era do vôlei. Ele, inclusive, parou de jogar há muito tempo. Ele parou de jogar, se eu não me engano, foi em 2014. Então, assim, não encontrei outros. Essa, por incrível que pareça, não é uma informação tão fácil de encontrar, né? Eu achei que ia ser uma coisa assim, nossa, super fácil e tal. Mas não é. Mas eu vi, hoje mesmo, antes da nossa live começar, eu vi um vídeo de vários atletas fazendo afirmações também. Então, assim, são estratégias que funcionam, que você pode e deve aplicar na sua preparação para o vestibular. Faz sentido? O que vocês acharam, assim, da nossa conversa de hoje? Qual foi a maior sacada que vocês tiveram aqui hoje? Eu, inclusive, eu vou abrir nos stories, porque eu quero postar também a sacada de vocês. Mas já me conta aqui, né? O Vitor falou que faz sentido demais. No final das contas, você que se reprova, sim, acho que a reprovação ela já começa na nossa cabeça, né? O Vitor, live absurda, de boa. Ai, que bom. Que bom, porque assim, uma coisa que eu prezo muito em tudo que eu vou fazer é entregar conteúdo de qualidade para valorizar o seu tempo. O seu e o meu tempo. Porque assim, imagina se eu vim aqui e a gente tem uma conversa mais ou menos, sabe? Fica chato. Fica chato, então... não entrega uma coisa de valor, imagina, a gente estaria perdendo tempo. Eu não gosto disso, não. Então tem que valer o tempo. A Maísa perguntando aqui, as lives são semanais? Não são semanais. Eu que decidi fazer, porque esse assunto começou a pipocar muito nos stories. Eu conversei até com o Vitor também sobre isso. E começou a surgir muito esse assunto. Eu falei assim, vou fazer uma live sobre.
Tanto que há 2 semanas a gente fez, eu fiz uma live também, uma aula, 1h20, acho que deu 1h20, sobre se sentir burra e incapaz de passar no vestibular. Porque também surgiu esse tema nos stories e muita gente mandando isso na caixinha e tudo, a gente foi conversando. E foi o que eu falei no início. O que vocês trazem aqui pra mim, eu sentindo a necessidade, eu falo, gente, vou fazer uma live, o que vocês acham? E aí a gente faz. Inclusive, se tiver algum tema que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra gente fazer uma live tipo essa, me avisem, tá? Me manda na caixinha ou me manda aqui no direct, que eu preparo e tudo, a gente se organiza e faz. O Vitor até falou aqui, minha sacada, as piadinhas autodepreciativas é pra reprovado. Eu acho isso muito forte e muito real. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso pro canal do YouTube. Porque, assim, vou até anotar aqui sobre essas piadas. E muitas vezes tem gente que fala assim, quando alguém critica, né? Fala assim, não fica fazendo essas piadas autodepreciativas e tudo. Aí fica assim, isso daí é muito papo de coach. Você tem que confiar em você. Que papo de coach, coisa chata. Tá, beleza. É papo de coach, mas o que você prefere? Você prefere ficar se sentindo um lixo? Se sentindo a pior pessoa do mundo? Ficar falando aí pra todo mundo, porque eu sou muito burra, porque eu sou incapaz. Porque eu vou te falar, eu já estive nessa posição. E não é fácil. É muito triste. Eu sofria, eu tinha vergonha de mim. E eu vivia fazendo esse tipo de piada. Porque eu sou muito burra. Porque eu não sei nada de matemática. Eu vivia fazendo isso, sabe? Fazendo piada. Nossa, a prova vai me destruir. Porque eu vou chorar. Eu vou sair chorando. Então, eu fico assim, sei lá, são escolhas, né? E é uma coisa que eu prezo muito aqui. Você tem o direito de escolher o que você vai fazer. Se você não quer, se você não concorda comigo, se você não quer aplicar, tudo bem, tá tudo certo, sabe? Se você acha que é bobagem, que é besteira, tá tudo certo, você tem o direito de achar isso. Agora, se você aplica e tem resultado, isso pra mim já tá valendo, sabe? Essas ideias, assim, muito pejorativas sobre você. Eu, inclusive, escrevi um conteúdo hoje que eu vou liberar no Reels, essa quarta-feira eu vou gravar e tal, falando justamente sobre isso, sobre como que a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós falamos de nós mesmas. Sabe por quê? Olha só, até saindo um pouco do nosso tema de hoje, mas eu não aguento. Que é o seguinte, o que você diz sobre você gera uma necessidade de congruência. Isso vai se atribuindo à sua identidade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa feliz, então se você se considera uma pessoa feliz, no dia que você tá triste, você não fica se sentindo estranho? Você fica assim, não tô parecendo eu. Às vezes até outras pessoas comentam, nossa, tá meio esquisita hoje e tal. Por quê? Porque você não tá sendo você. Se você se chama de burra, incapaz, enfim, inúmeros outras características aqui pejorativas que nem cabe falar, no dia que você acertar uma questão, como você vai se sentir? Isso daqui tá errado. Fui bem nessa prova? Não, mas isso aqui não é quem eu sou. E aí você vai só se puxando pra baixo. Então toma muito cuidado com isso, porque o ser humano tem uma necessidade de congruência muito grande. Então busque ter congruência com coisas positivas e não com coisas negativas. Eu, por exemplo, eu falava tanto que eu era burra que eu realmente era. Sério, eu não conseguia aprender. E sabe o que acontecia? Era muito bizarro, porque eu ficava assim, eu sou muito burra em matemática. Mas toda aula de matemática, eu lembro do meu ouvido fazer assim, e eu não ouvia nada. Como que eu ia aprender se eu não tava nem ouvindo? Percebe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Estude Comigo falou que seus conteúdos são incríveis, aprendendo a dominar a minha mente, não o contrário. A Estude Comigo tá aqui, ó. Tá aqui comigo desde o ano passado. Muito bom ter você aqui. E fico muito feliz de saber que eu tô contribuindo. O Vitor falou que quando fala que eles não concordam com o termo pejorativo coach, que eles não concordam com o termo pejorativo coach pra tentar se sentir menos mal. Exatamente. Eu vejo isso demais, assim. Nossa, é bizarro. A Maísa falando aqui, insônia antes da prova. Ano passado queria começar a treinar isso também. Vou anotar aqui que essa questão da insônia já apareceu algumas vezes também. E isso acaba prejudicando, né? E o Vitor falando aqui, e hoje em dia, quando a pessoa tá triste, ela só se afunda mais com música triste, comida lixo, entre outros. Sim. É aquela coisa, né? Se você tá triste, por que não ficar mais triste ainda?
Inclusive tem uma playlist no YouTube que é só de músicas tristes pra quando você tá triste. Pois é, tá vendo? O povo gosta de se afundar na tristeza. Mas, gente, ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Vamos encerrar. Vamos fazer a respiração. Olhei aqui na minha anotação, que sempre que eu vou fazer, né, eu deixo aqui os tópicos mais importantes no meu caderno. Eu ainda sou old school, eu gosto do papel, só as reportagens mesmo que eu deixei no computador. Mas, vamos fazer a respiração? Vocês topam pra gente encerrar aqui com tudo? E a gente vai fazer a respiração diafragmática. Como que é essa respiração? Até uma coisa que o Vitor falou aqui sobre oxigenar o cérebro. E essa, olha só, presta bastante atenção aqui, porque essa respiração pode ser a solução que você precisa para aquele momento de espera ali da prova. Sabe, o Enem tem aqueles 30 minutos e tal, parece uma eternidade. Você já vai saber o que fazer. Então, vamos fazer a respiração? Vocês topam? Quem topa aí já manda um coraçãozinho ou já fala assim aqui nos comentários pra gente fazer. Enquanto isso, eu vou te explicar como que é essa respiração. A respiração diafragmática é o seguinte, a gente inspira, então puxa o ar contando mentalmente até 4, segura o ar por 2 segundos e depois solta em 6. Só que essa respiração, como que a gente respira do jeito certo? Eu aprendi isso num curso de oratória e comunicação e eu fiquei assim, meu Deus, agora eu entendi por que a respiração nunca dava certo pra mim. Porque às vezes eu tava ansiosa, estressada, eu tentava respirar e eu respirava assim, ó. E aí, o que aconteceu? Eu gerava mais tensão no meu corpo, o oxigênio não entrava, o ar não entrava e eu continuava ansiosa. Então, como que a gente tem que fazer? Inspirou, a sua barriga tem que subir, tá? Não é descer, porque essa respiração aqui, ó, ela é a respiração do lobo mau. O peito estufa, mas a barriga desce. Aí, o oxigênio não entrou todo. Então, você vai fazer o seguinte, inspirou, barriga, levanta. E aí, na hora que você soltar o ar, a barriga desce. Beleza? Então, a gente vai fazer 2 sequências dessa respiração. Inspira em 4, segura 2, solta em 6. Depois, inspira 4, segura 2 e solta em 6. Então, sente-se numa postura confortável. Postura de lagosta vitoriosa de preferência, né? Pra quem não tá acostumado com o termo. É o quê? Costas eretas, ombros pra trás, cabeça erguida. Fique numa postura confortável. Feche os olhos. Nós vamos respirar juntos aqui para encerrar essa live de hoje bem, para terminar o dia. Sinta a textura da sua roupa encostando na sua pele. Ouça o barulho do ambiente. Às vezes uma moto passando, uma buzina, alguém falando. E vamos respirar, puxando o ar, contando mentalmente até 4. Segura e solta. Inspira, segura e solta. Muito bom! Como que vocês estão agora depois dessa respiração? Podemos encerrar. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Assim, quem gostou da live, né, já me fala aqui. Lembra de responder os stories, eu vou postar agora, né, assim que a gente encerrar. Me conta a sacada que você teve, o que você mais gostou. Por que valeu a pena você participar daqui da live de hoje. Porque, assim, a live é pra você, né? E o conteúdo é todo aqui pra você, é pra te ajudar na preparação pro vestibular, pra outras provas, tá? Tem gente que aplica o método até mesmo pra prova de autoescola. Sim, autoescola. Então, assim, eu já atendi, né, uma pessoa, tem atendimentos individuais, e aí no atendimento individual, eu atendi uma menina que ela tava querendo pra prova de autoescola, que ela já tinha sido reprovada várias vezes. Pois é, então, assim, se você quiser acompanhamento individual, a turma de mentoria não está aberta, né? Teve a turma de mentoria, tá tendo a turma de mentoria de agosto, mas agora não estão abertas. Vamos ver se depois eu abro e tudo, vocês vão acompanhando aqui.
Mas tem os atendimentos individuais. Quem precisar, só me mandar uma mensagem. Se ficou com alguma dúvida também, pode mandar mensagem, eu sempre respondo. Fico feliz que você tenha gostado. O Vitor falou aqui que é a primeira dele, mas de muitas, que gostou muito. A Estude Comigo falou que amei. Muito obrigada. Foi um grande, grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais.